Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eles vos falam, chamo Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores de São Betel, CPAD Subsídios. Abraço especial aos irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, Massachusetts, comunidade brasileira ali de Massachusetts, Kansas City, família Mutuá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E a comunidade brasileira de Massachusetts, Estados Unidos e Kansas City. Hoje temos a temática da Palavra de Deus. Deus peleja para o seu povo as novas conquistas de Israel. O dia mais longo, que houve na história. Vamos ver Josué 10, do verso 13, por base. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Ouvindo o Senhor, sim, a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Amados irmãos, neste capítulo de número 10, os versos 10 e 11, Deus ele peleja pelo seu povo. Deus intervém e sempre intervirá a favor do seu povo, amados. Isaías 42, 13. O Senhor não permitiu que os inimigos de Israel escapassem com vida. No momento em que fugiram a descida de Bet-Horon, o Todo-Poderoso surpreendeu, lançando sobre eles grandes pedras de gelo. Verso 11. Aquela batalha era do Senhor. Compensa então, o salmista cantaria no futuro. O Salmo 136, o verso 17. Josué socorreu os gibeonitas contra as confederações cananeias e Deus operou um grande milagre. Amados, versos 12 e 14, vemos o dia mais longo da história. Houve a discussão leviana dos críticos a respeito dessas passagens, amados. Os milagres bíblicos sempre foram alvos de severa crítica dos incrédulos, aos que piamente creem na intervenção sobrenatural de Deus, é lógico, com os fatos verídicos históricos. Mas há também, amados, que negam esse milagre, atribuindo nos milagres um caráter lendário ou místico. Entre os milagres divinos, mais criticados são a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, Êxodo 14, a provisão do maná durante 40 anos, Êxodo 16, a água que jorrou da rocha em Horeb, Êxodo 17, o machado que flutuou, segundo Reis 6, a saraiva sobre os reis fugitivos, capítulo 10 de Josué, o extraordinário dia longo, o mais criticado de todos que estamos falando, os versos 12 e 15. Alguns teólogos incrédulos têm interpretado o milagre do dia longo como uma hipérbole poética. Outros consideram a possibilidade de uma eclipse. E ainda há os que costumam relacionar esse acontecimento com os presságios místicos e astrológicos sobre o Sol, Lua, algo comum entre os antigos povos do Oriente Médio. Isso é uma tentativa de rejeitar a ação sobrenatural de Deus, conforme está escrito nas passagens desse episódio. Alguns chegam a dizer que um cometa passou bem perto da Terra, diminuindo sua rotação, e assim o prolongamento da claridade do dia. Todavia, essas explicações, amados, não explicam convincentemente esse grande acontecimento. Os milagres bíblicos não necessitam de provas científicas que tornem verdadeiro. A inspiração e a autoridade da Escritura são suficientes para crermos em sua realidade. O dia mais prolongado é um fato incontestável, amados. Os versos 13. O texto literalmente diz: o sol se deteve, a lua parou.
Essa declaração lembra, amados, o ato criador de Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou dois grandes luminares para a terra, o sol e a lua. A batalha estava em andamento, Josué objetiva a vitória. Sua fé e destemor adentraram sobrenaturalmente de Deus sem ninguém esperassem. O homem de Deus ordenou o sol e a lua, verso 12. Deus prolongou a luz do dia. Ele não tem obrigação de detalhar como de seus atos. O milagre singular aconteceu. Verso 14. O que a Bíblia diz é que é suficiente para os que crêem. José orou, Deus ouviu, o sol se deteve e a lua parou. O Senhor é o Criador do universo. Ele tem poder sobre tudo que Ele criou. Ele faz o que quer. Seja intervir nos polos e inclinar a Terra do seu eixo. Seja produzir uma refratação nos raios solares, não importa. Tudo fará para cumprir os seus desígnios e propósitos. Ele é Criador, dono e Senhor absoluto do universo. No verso 12, vemos que a oração de Josué mexeu com o universo pela resposta de Deus. Nessa coluna e naquela que se segue, amados, tomaremos a exemplificar o significado do pensamento, algumas expressões tópicas dos astrônomos. Amados, o dia mais longo de Josué. Amados, é fora de dúvida que a oração de Josué pedindo a Deus para que detive o sol e parasse rodas do carro lunar, produzindo assim uma prolongação do dia, se fez. De manhãzinha, ao julgar pela posição do sol do vale de Aijalon, ao ocidente, e o sol em Gibeão, ao oriente. Ora, só um dia no ano em que o sol e a lua assumem tais posições na região onde se deu o fenômeno. 22 de julho, na sua posição com relação ao sol, a lua nascera às 7 horas da noite do dia que procedeu a batalha e pôs às 13 horas do mesmo dia. Deus ouviu a oração de Josué e um milagre aconteceu. O raio completo da batalha cobria a cidade de Gibeão e o vale de Aijalon. Regiões essas famosas pelo notável acontecimento Vale de Aijalon, em hebraico é Ailon. Foi mencionado nas cartas de Tel El Hermana, Amarna, como Campo de Ailuna. Esse nome persiste na atual aldeia árabe de Ai e Alu. É o vale extenso onde o levantar do sol de fato ocorre mais cedo e o pôr do sol mais tarde, pela própria configuração do terreno. O sol se deteve e a lua parou, amados, por quase um dia inteiro. Verso 13. Os rabinos judaicos, amados, quando fazem a exegese da expressão detém-se, confirma a veracidade dos fatos. Essa expressão significa silenciar-te, mas por vezes tem o sentido de deixa ou acaba e ainda para, segundo Reis 4:6. Quanto à frase o sol não se apessoa por-se, o sentido mais natural da palavra traduzida por e ir ou vir, só uma vez em Gênesis 28:11. Tem sentido de por. Deus criou, amados, dois grandes luminares, o sol e a lua, para haver separação entre dia e noite. E no contexto que estamos falando, sucessivo acrescentar-se para sinais e para tempos determinados. Gênesis 1:14. Aqui no texto em foco, Deus disse ao sol e à lua: fiquem quietos, silenciosos ou parados, e então descanse da atividade costumeira. Então o sol e a lua
pararam nas suas moradas. Abacuque 3:11. A comprovação da ciência, a ciência astronômica já provou que esse foi o dia acrescido de 23 horas e 20 minutos, conforme aquilo que narra a Bíblia. Quase um dia inteiro, verso 13. O professor Totten, astrônomo da Universidade de Yale, descobriu esse dia longo. Ele contou o tempo para trás, partindo do equinócio de outono de 1886 até o dia da Batalha de Josué. Achou que a mesma acrescentada no dia 22 de julho de 1447 a.C., numa quarta-feira. Isso foi possível graças à expressão: o sol se deteve no meio do céu e a lua no vale de Aijalon. A ciência diz que somente há um dia no ano em que dois astros assumem tais posições naquela região, no dia 22 de julho. Vamos ver a Terra fora do horário cronológico. Totten descobriu, esse astrônomo, que a Terra estava fora do horário cronológico pela contagem regressiva, cerca de 24 horas, e não apenas quase um dia inteiro. Então os estudos continuam entre eles e outros sábios. Finalmente chegaram a 2 Reis 20 e o verso 11. Encontraram a complementação da passagem de Josué 10:13. Corresponde a 23 horas e 20 minutos. Os 10 graus pelos graus que já tinham declinado no relógio do sol de Acás corresponde a 40 minutos. Perfazendo assim 24 horas perdidas pelo cálculo do professor Totten. Amados, Deus e a verdadeira ciência não se contradizem. O milagre foi possível no verso 13. Com efeito, o milagre do dia longo de Josué ficou conhecido dos historiadores. Foi um milagre operado pelo próprio Deus, o Deus de milagre. Lucas 1:37. E Deus se manifesta quando e onde quiser. Deus pode se manifestar nos diferentes modos de sua existência. Os sinais operados por Jesus eram atuações de Deus em resposta às necessidades prementes. Não existem coisas semelhantes aos milagres. Cada milagre tem sua forma didática de proceder. No caso de Josué, não houve dia semelhante. Verso 14. Quando Cristo descer para o vale de Armagedon, haverá manifestações parecidas. Veja Zacarias 14, versos 6 e 7. Amados, percebemos aqui novas conquistas de Josué, capítulo 10, versos 16 a 11, e o capítulo 11, versos 1 a 9. Na vitória de Israel contra a Confederação Sulista, 5 reis foram executados e suas cidades conquistadas. Jabim, o rei de Azor, temendo a investida militar de Israel na região norte. Verso 11 formou uma nova confederação para resistir ao avanço israelita. O ânimo de Josué após a vitória em Gibeão, amados. Verso 25, capítulo 10. A cada vitória, Josué buscava o Senhor, amados, que prontamente o animava e concedia diretrizes para as batalhas. Também acontece assim com você. Cada vitória, Deus tem te animado. Deus em nenhum momento abandonou seu povo e também não abandona você. Ao contrário, o Senhor sempre pelejou a favor de seus filhos. Êxodo 14:14. Amado, Josué não assumiu a prerrogativa de um vencedor arrogante, mas reafirmava aos seus homens no verso 25. Ele apenas dizia: não tem mais, verso 25. Desse modo, seus inimigos não podiam impedir o povo de Deus a herdar a terra da promessa. O Senhor da vitória, Josué contra 5 reis, veja verso 28 ao 43 do capítulo 10. A respeito de vencer uma coligação de 5 reis, amados, Josué perseverou na sua marcha, amados,
contra outros 7 reis. Verso 28 e 43, como falamos. Desses versículos que narram essas grandes conquistas, deparamos com a seguinte frase: o Senhor deu na mão de Israel, verso 30 ao 32. Isso denota que Josué, amados, e seus valorosos soldados guerreavam, mas a vitória provinha do Senhor e na sua confiança. Salmo 46, verso 7. A Bíblia é convincente. Diz Josué 10, 42. Josué destrói essa coalizão de reis inimigos. O verso 1 ao 5. As notícias que Israel derrotou as coligações preocupavam os reis da região do Canaã. Sob a liderança do rei Jabim, Azor e seus reis do norte, uniram-se na tentativa de impedir o avanço dos israelitas. Mas, amados, Deus mais uma vez animou Josué dizendo: não temas. Amados, nós aprendemos nessa mensagem que não devemos depender de nossas próprias forças, inteligência, estratégias, recursos quando estivermos enfrentando uma grande luta, problema, crise, conflito, tribulação, sofrimento, etc. É o Senhor que nos garante a vitória. Depositamos nele toda a nossa confiança. O Senhor peleja por nós. Êxodo 14, 14. Amados irmãos, visto que o milagre que Deus fez em Israel, milagre é uma interferência da natureza por um poder sobrenatural. Por outro lado, o milagre é um evento no mundo exterior que é trabalhado pelo poder imediato de Deus. Amados irmãos, em outras palavras, o milagre acontece quando Deus dá um passo para fazer algo além do que poderia ser realizado, de acordo com as leis da natureza, de modo como entendemos, e que na verdade pode ser em desacordo com elas, e ser até uma violação delas. Mas ele é poderoso, soberano. Além disso, o milagre está além da capacidade intelectual científica do homem, como aconteceu com Israel.